Vendedora de flores foi presa por roubo e um milionário viu seu anel. O mesmo que ele deu à sua filha antes de desaparecer há 20 anos. As ruas de São Paulo fervilhavam naquela tarde abafada. A chuva fina insistia em cair, transformando o calor em um vapor úmido que parecia grudar na pele. Micaela ajeitava o lenço colorido no cabelo, tentando proteger o cesto de flores que carregava contra o peito. Ela andava com passos apressados entre os carros parados no trânsito, chamando a atenção dos motoristas com sua voz doce. Flores fresquinhas, compre flores. Micaela era uma figura conhecida naquele pedaço do centro. Jovem, de rosto sereno, sempre sorrindo, apesar das adversidades que a vida lhe trouxera. Criada em um orfanato desde que conseguia se lembrar, ela aprendeu cedo a se virar sozinha. Agora, nos seus 20 e poucos anos, fazia o possível para sobreviver vendendo flores nas ruas movimentadas de São Paulo. Mas havia algo que a distinguia, um anel peculiar que sempre usava no dedo. Era pequeno, simples, de ouro, com uma inscrição que ela nunca conseguira decifrar. Micaela sabia apenas que era o único objeto que carregava desde a infância. Algo que, para ela, significava uma ligação com um passado que nunca conheceu. Enquanto percorria as ruas, a chuva engrossou, procurando abrigo. Ela parou em frente a uma luxuosa loja de joias. Observou de longe a fachada imponente, com vidros impecáveis e seguranças postados como estátuas. Por um momento, Micaela pensou em oferecer suas flores ali, mas hesitou. Aquilo parecia muito além de sua realidade. Antes que pudesse decidir, 2 seguranças a abordaram. "Ei, você aí, não pode ficar parada na frente da loja", disse um deles, com um tom rude. "Eu só estou vendendo flores, não vou entrar", respondeu ela, tentando manter a calma. O outro segurança a analisou com desdém. "Vendendo flores? Sei. O que mais você está aprontando? Vamos, abre o cesto." "Mas eu não fiz nada", protestou Micaela, segurando o cesto com força. "Não temos tempo para isso. Entra agora." Sem mais explicações, ela foi levada para dentro da loja. O ambiente era opressor. Micaela sentia os olhares dos clientes elegantes sobre ela, como se estivessem julgando sua presença ali. O ar-condicionado fazia contraste com o calor lá fora, e o brilho das vitrines parecia quase cegar. Na sala do gerente, ela foi colocada diante de um homem alto e de aparência séria. Vestindo um terno impecável, ele revisava documentos com uma expressão concentrada. Maurílio Nogueira, o dono da loja, levantou os olhos ao ouvir o barulho da porta se abrindo. "Qual o problema aqui?", perguntou, sem esconder a impaciência. "Pegamos essa moça rondando a frente da loja. Provavelmente tentou roubar algo", disse um dos seguranças. Micaela não aguentou mais. "Eu não roubei nada, só estava vendendo flores." Maurílio inclinou a cabeça, examinando-a por um instante. Sua expressão era indecifrável. Foi quando seus olhos se fixaram no anel que ela usava no dedo. Por um momento ele ficou imóvel. "Deixe-me ver isso", disse ele, apontando para a mão dela. "Ver o quê?" "O anel. Mostre-me." Ela hesitou, mas com os olhos marejados, estendeu a mão. Maurílio pegou o anel com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Seus olhos se estreitaram enquanto ele analisava o objeto. Era impossível não reconhecer. Ele sabia exatamente o que era aquele anel. "De onde você tirou isso?", perguntou, a voz baixa e quase trêmula. "Eu sempre tive, desde que me lembro", respondeu Micaela, confusa. A tensão na sala era palpável. Maurílio devolveu o anel com cuidado, mas sua expressão havia mudado completamente. Era como se algo profundo tivesse sido despertado. "Deixe-a ir", disse ele, olhando para os seguranças. Os homens se entreolharam, confusos. "Tem certeza, senhor? Ela..." Eu disse, "Deixe-a ir." Micaela olhou para eles incrédula. "Então, só isso. Não vai mais me acusar." "Não, está livre para ir." Ela não perdeu tempo e saiu rapidamente da loja sem olhar para trás. Dentro da sala, Maurílio permaneceu imóvel, segurando o telefone em uma das mãos. Ele sabia que precisava agir rápido. Aquela jovem não era qualquer pessoa. O anel que ela carregava era o mesmo que ele havia dado à sua filha Isabela no aniversário de 5 anos. A lembrança o atingiu como um soco no estômago. Discou um número e esperou. "Preciso que você investigue uma jovem chamada Micaela.
Vendia flores na frente da minha loja. Descubra tudo sobre ela. Quero saber de onde veio aquele anel. Do lado de fora, Micaela caminhava apressada pelas ruas agora molhadas pela chuva forte. Seus passos ecoavam entre os carros e as poças d'água. Mas sua mente estava longe. Algo na forma como Maurílio olhou para o anel mexeu com ela. Por que aquele objeto parecia tão importante para ele? Enquanto se afastava, segurando o cesto vazio contra o peito, Micaela sentiu que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia como, nem porquê, mas tinha certeza de que aquele encontro marcaria o início de algo que ela nunca poderia prever. A chuva ainda caía, como se quisesse lavar a agitação que o dia trouxera. Maurílio Nogueira estava em seu escritório, sentado na poltrona de couro que parecia engolir sua figura alta e imponente. Seus dedos tamborilavam no braço da cadeira, enquanto sua mente revivia as imagens do anel e da jovem. O anel não era uma coincidência. Não podia ser. Ele se levantou de repente, pegando uma foto antiga em cima da mesa. Nela, uma garotinha de cabelos castanhos sorria alegremente. Era Isabela, sua filha. Aquele sorriso havia desaparecido há quase 2 décadas. Junto com ela, desde então, Maurílio tentava preencher o vazio mergulhando no trabalho e afastando as memórias. Mas o encontro com Micaela havia reaberto a ferida, e agora ele não podia mais ignorar. A ligação do investigador veio no início da noite. Senhor Nogueira, encontrei algumas informações sobre a jovem. O nome dela é Micaela dos Santos. Parece que ela cresceu em um orfanato no centro de São Paulo. E os pais? Há registros sobre eles? Perguntou Maurílio com a voz firme, mas ansiosa. Não. Ela foi encontrada perto de um carro acidentado em uma estrada. Há cerca de 20 anos. Os documentos dizem que ela tinha cerca de 5 anos na época. Não há registros de parentes. Parece que a colocaram no orfanato como uma desconhecida. A garganta de Maurílio secou. 20 anos. Isabela tinha 5 anos quando desapareceu. A coincidência era impossível de ignorar. Continue investigando. Quero todos os detalhes sobre essa jovem. E, acima de tudo, descubra a origem daquele anel. Do outro lado da cidade, Micaela estava em seu pequeno quarto alugado, organizando as flores que sobraram do dia. O som da chuva contra a janela era uma melodia reconfortante, mas sua mente não parava de pensar no estranho encontro com Maurílio, o que havia naquele anel que despertara tanto interesse. Ela olhou para o objeto em seu dedo, girando-o devagar. A inscrição minúscula parecia tão antiga quanto o próprio ouro. Uma vez, quando era criança, ela perguntara à irmã responsável pelo orfanato sobre o anel. A mulher apenas dissera que ele já estava com ela quando foi encontrada. Minha única herança, murmurou para si mesma, suspirando. Micaela não tinha tempo para devaneios. A vida exigia que ela fosse prática. Direta. Não havia espaço para imaginar histórias ou questionar o passado, mas algo na maneira como Maurílio olhara para ela, ou melhor, para o anel, mexera com uma parte de sua alma que ela nem sabia que existia. Na manhã seguinte, enquanto Micaela caminhava para o mercado de flores, Maurílio estava em sua mansão. Diante de uma caixa antiga, ele remexia entre álbuns de fotos e objetos guardados por anos. Lá estava o anel de Isabela, em uma foto do aniversário dela. Ele se lembrou claramente do momento em que deu a joia à filha. Um presente especial, único. De repente, Maurílio se deu conta de algo que escapara à sua mente perturbada. A inscrição, ele pegou uma lupa e analisou cuidadosamente a foto ampliada. Era idêntica à do anel de Micaela. Não pode ser coincidência, disse para si mesmo. Maurílio sabia que precisava de respostas, mas também entendia que a jovem não confiaria nele tão facilmente. Se ela realmente fosse sua filha, como poderia aceitar alguém que a abandonou, ainda que involuntariamente? Por tanto tempo, enquanto ele mergulhava nas lembranças, Micaela, do outro lado da cidade, tentava seguir com sua rotina. No mercado, ela cumprimentava os vendedores que já conhecia. Apesar da simplicidade da vida, havia uma satisfação em trabalhar com flores. Elas eram vivas, coloridas e traziam um pouco de beleza para seu mundo. Mas naquele dia, algo estava diferente. Sentia-se inquieta, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. No início da tarde,
Micaela foi surpreendida por um homem que parecia deslocado naquele ambiente, bem vestido. De fala educada, ele se apresentou como um representante de Maurílio. Ele gostaria de conversar com você de novo. É sobre o anel, disse o homem, sem rodeios. Micaela o encarou, desconfiada. Por que ele se importa tanto com isso? É só um anel velho. O homem hesitou. Acredite, senhorita. É mais importante do que você imagina. Ela ponderou por um momento. Parte de si queria recusar, não gostava da ideia de se envolver com alguém tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão distante de sua realidade. Mas a outra parte, a que sempre quis respostas sobre sua origem, a impulsionava a aceitar. Tudo bem. Onde e quando? O encontro foi marcado para o dia seguinte. Em um café próximo ao centro naquela noite, enquanto Micaela se preparava para dormir, sua mente estava um turbilhão. O que aquele homem realmente queria? Será que havia algo naquele anel que ela nunca entendera? Do outro lado da cidade, Maurílio olhava para o céu pela janela de sua mansão. As luzes da cidade piscavam à distância, mas sua atenção estava focada em apenas uma coisa: a possibilidade de que, após tantos anos de sofrimento, ele estivesse prestes a encontrar a verdade. O amanhecer em São Paulo trouxe o céu limpo, mas o ar ainda carregava a umidade da chuva da noite anterior. Micaela, mesmo acostumada à sua rotina simples e às correrias do dia, sentia-se inquieta. O convite de Maurílio para o café havia mexido com ela de um jeito que ela não sabia explicar. Por que ele estava tão interessado naquele anel? O que ele queria dizer sobre uma suposta conexão entre ela e sua filha desaparecida, enquanto ela organizava as flores em seu cesto? Preparando-se para um dia comum no mercado, Maurílio estava sentado na poltrona de couro de seu escritório. A pilha de documentos que o investigador particular havia reunido estava sobre a mesa. Ele passava os olhos por cada página com cuidado, mas era como se o mundo ao seu redor tivesse silenciado. "Senhor Nogueira", chamou o investigador, interrompendo seus pensamentos. Ele segurava um envelope lacrado, que entregou a Maurílio. "Aqui estão as informações completas sobre Micaela dos Santos. Acredito que o senhor encontrará o que procura." Maurílio abriu o envelope com mãos firmes, mas o coração disparado. Havia fotos de Micaela em sua rotina, vendendo flores pelas ruas, e documentos antigos relacionados ao orfanato onde ela cresceu. Cada detalhe parecia se encaixar de forma dolorosamente familiar. "A história dela começa com um acidente", explicou o investigador. "Ela foi encontrada próxima a um carro capotado em uma estrada rural. Há aproximadamente 20 anos. Tinha cerca de 5 anos na época, sem qualquer identificação. Apenas esse anel no dedo. Foi levada a um orfanato, onde ficou até a adolescência." Maurílio deixou os papéis caírem na mesa e se encostou na cadeira. Ele fechou os olhos por um momento e as memórias da noite em que perdeu sua esposa e sua filha voltaram como uma onda avassaladora. A estrada mencionada no relatório era a mesma que levava ao sítio da família, o acidente que tirou Ivone de sua vida, e aparentemente sua filha agora tinha uma nova peça no quebra-cabeça. "Pode ser ela", murmurou. "Não temos como afirmar com certeza ainda", respondeu o investigador. "Mas há muitas coincidências, do outro lado da cidade." Micaela já estava a caminho do café. Apesar de ser pontual, ela chegou alguns minutos antes do horário combinado, buscando um pouco de calma antes do encontro. O café escolhido era diferente dos lugares que ela frequentava. Pequeno, elegante, com mesas de madeira escura e o aroma doce de grãos moídos pairando no ar. Ela pediu um café simples e se sentou perto da janela. Enquanto esperava, sua mente revisava as palavras de Maurílio do dia anterior. Ele falara com tanta seriedade sobre o anel e sua filha desaparecida que era difícil não sentir que havia algo verdadeiro em sua história. Mas ainda assim, confiar nele parecia arriscado. Maurílio entrou no café pouco depois. Estava vestido com um terno escuro que parecia gritar autoridade, mas havia uma suavidade em seu rosto que contradizia sua aparência. Ele a encontrou facilmente e caminhou em direção à mesa com passos firmes, mas não apressados. "Obrigado por vir", disse ele. Sentando-se, Micaela o observou por um momento antes de responder. "O senhor me chamou aqui por causa do anel. Quero saber por quê."
Maurílio respirou fundo, inclinando-se ligeiramente para frente. Aquele anel não é um simples objeto para mim. Ele pertenceu à minha filha, Isabela. Ela desapareceu há quase 20 anos. E desde então, venho buscando respostas. Quando vi você com ele, eu soube que tinha que descobrir a verdade. Micaela ficou em silêncio por alguns instantes. O choque da revelação era evidente em seu rosto, mas ela tentava não demonstrar. Eu não sei o que dizer. Sempre tive esse anel, desde que me lembro. E fui encontrada ainda criança. Mas ninguém nunca me explicou o que aconteceu antes disso. Foi encontrado com você? Perguntou Maurílio, surpreso. Ela assentiu, girando o anel no dedo como fazia sempre que estava nervosa. Disseram que eu estava perto de um carro capotado, mas nunca me deram detalhes. O anel era a única coisa comigo. O silêncio entre eles era carregado. Maurílio estava prestes a dizer algo quando o garçom apareceu para anotar o pedido. Micaela recusou, mas Maurílio pediu um café expresso, claramente impaciente para continuar. Eu preciso de algo concreto, Micaela. Quero que façamos um teste de DNA. A proposta pegou Micaela de surpresa. Ela recuou ligeiramente na cadeira, olhando para ele com desconfiança. Um teste de DNA por quê? Porque pode ser a única forma de sabermos a verdade. Se você for minha filha, eu preciso saber. E se não for, prometo que não vou mais interferir na sua vida. Micaela ponderou. Parte dela queria recusar imediatamente. Afinal, o que ela ganharia com isso? Mas outra parte, aquela que sempre desejou entender seu passado, sentiu-se tentada. Tudo bem, mas não crie expectativas, disse ela finalmente. Maurílio acenou positivamente, parecendo aliviado. Poucas horas depois, estavam em um laboratório particular. O processo foi rápido e simples, mas os dias que viriam seriam longos e pesados. Maurílio acompanhou Micaela até a saída do laboratório, mas os dois não disseram nada durante o caminho. Quando se despediram, Micaela voltou para casa sentindo-se estranha. Era como se algo dentro dela estivesse mudando, mas ela não sabia o quê. Enquanto isso, Maurílio entrou em seu carro, apertando as mãos contra o volante. Ele sabia que a espera seria insuportável. Pela primeira vez em 20 anos, ele tinha a esperança de que poderia finalmente encontrar sua filha. Os dias seguintes foram marcados por uma ansiedade constante para Maurílio e Micaela. No silêncio de suas respectivas rotinas, ambos tentavam processar o que aquele teste de DNA significava para suas vidas. Maurílio, um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua existência, sentia-se vulnerável pela primeira vez em anos. Já Micaela lutava com a sensação de que algo maior que ela mesma estava se desenrolando. Algo que ela não conseguia controlar ou compreender. Na manhã do terceiro dia, o telefone de Maurílio tocou. Era o laboratório. Ele pegou o aparelho com uma mistura de urgência e medo, tentando preparar-se para o que estava prestes a ouvir. Senhor Nogueira, os resultados estão prontos. Podemos confirmar que há uma correspondência genética. A jovem é, de fato, sua filha biológica. Por um momento, o mundo de Maurílio parou. Ele fechou os olhos e respirou fundo, deixando a notícia se acomodar em sua mente. Sua filha estava viva. Isabela, que ele acreditava perdida para sempre, estava ali, tão próxima. Obrigado, disse ele ao atendente do laboratório. A voz carregada de emoção. Enquanto isso, Micaela estava no mercado de flores, ocupando-se para não pensar no teste. O burburinho do lugar costumava distraí-la, mas naquela manhã, nada parecia capaz de tirar da mente a possibilidade de que sua vida poderia mudar para sempre. No meio do movimento do mercado, o homem que trabalhava para Maurílio apareceu novamente. Ele se aproximou com um sorriso cordial, mas era evidente que trazia uma mensagem importante. Senhorita Micaela, o Sr. Nogueira gostaria de encontrá-la. Ele recebeu os resultados do teste. Ela engoliu em seco, o coração acelerando, por mais que tentasse se convencer de que nada viria disso. Não conseguia evitar o nervosismo. Tudo bem, onde ele quer me encontrar? Na mansão Nogueira, ele insistiu que fosse lá. Micaela nunca havia pisado em um lugar como aquele antes. A mansão era imensa, com jardins perfeitamente podados e uma fachada que parecia saída de um filme. O portão de ferro se abriu automaticamente quando o carro entrou, revelando uma propriedade que exalava riqueza e poder. Ao sair do veículo,
Ela foi recebida por um funcionário que a conduziu até uma ampla sala de estar. O chão de mármore refletia a luz que entrava pelas grandes janelas, e os móveis de couro escuro combinavam com as paredes adornadas com obras de arte. Micaela sentiu-se pequena naquele ambiente, como se não pertencesse ali. Maurílio entrou na sala momentos depois. Ele estava sem o habitual terno, vestindo roupas casuais que lhe davam uma aparência mais acessível. No entanto, sua expressão carregava um peso que ele não conseguia esconder. Obrigado por ter vindo. Micaela, começou ele, caminhando até ela com passos lentos. Então, o que você descobriu? Perguntou ela, direta. Maurílio sentou-se em uma poltrona próxima, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Os resultados confirmaram. Você é minha filha, Isabela. As palavras pairaram no ar por alguns segundos, antes de Micaela conseguir processá-las. Ela piscou algumas vezes, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Eu sou sua filha. Sua voz era um sussurro, como se estivesse testando as palavras. Sim, respondeu ele, firme, mas com a emoção evidente em seus olhos. Você é Isabela Nogueira. Micaela balançou a cabeça, como se tentasse negar a possibilidade. Isso não faz sentido. Minha vida inteira foi assim. Eu não sabia nada sobre quem eu era. Agora você me diz que sou filha de um homem rico, de uma família que nem sabia que existia. Eu entendo que é muito para aceitar, disse Maurílio, mantendo o tom calmo. Mas eu nunca parei de procurar por você. Acreditava que você estivesse morta, mas sempre esperei por um milagre. E agora você está aqui. A sinceridade na voz dele tocou Micaela de uma forma que ela não esperava. Mas junto com a emoção, veio o medo. Ela sempre se vira como alguém comum, lutando para sobreviver. Como poderia se encaixar naquele mundo de luxo e poder? Eu não sei o que fazer com isso, admitiu ela, levantando-se da poltrona e caminhando até uma das janelas, do lado de fora. O jardim parecia um labirinto perfeito, completamente diferente do caos das ruas onde ela crescera. Você não precisa decidir nada agora, disse Maurílio, levantando-se também. Eu só quero que saiba que estou aqui. Sempre estive, e farei tudo para compensar o tempo perdido. Micaela virou-se para ele, os olhos marejados. Eu preciso de tempo. Eu entendo, respondeu ele com um aceno de cabeça. Ela deixou a mansão pouco depois, sem conseguir olhar para trás. A revelação de sua identidade a deixou atordoada, mas também plantou uma semente de curiosidade. Quem ela era, realmente? E o que isso significava para sua vida daqui para frente? Enquanto Micaela caminhava pelas ruas que conhecia tão bem, Maurílio ficou na mansão, olhando para a foto antiga de Isabela. Ele sabia que o caminho para reconquistar a confiança da filha seria longo, mas estava disposto a lutar por isso. Os dias que se seguiram foram como uma montanha-russa emocional para Micaela. A confirmação de que ela era Isabela Nogueira, filha de Maurílio, parecia algo saído de um sonho, ou um pesadelo. Apesar das palavras sinceras dele e do esforço para se aproximar, ela ainda não sabia como processar aquela revelação. No pequeno quarto que alugava, Micaela olhava para o teto, incapaz de dormir. As perguntas em sua mente não davam trégua. Como seria sua vida se tivesse crescido com Maurílio? E se o acidente não tivesse acontecido, ela teria vivido cercada de luxo e segurança, em vez de enfrentar a dureza das ruas. Esses pensamentos eram interrompidos pela realidade prática de seu dia a dia. Ainda precisava trabalhar, pagar o aluguel e comprar comida. E, acima de tudo, precisava entender o que realmente queria fazer com aquela nova informação. Maurílio. Por outro lado, estava decidido a não pressioná-la. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia afastá-la de vez. Naquela manhã, enquanto tomava um café na ampla cozinha da mansão, revisava mentalmente as estratégias para se conectar com Micaela, sem parecer invasivo. Senhor Nogueira, um telefonema para o senhor, anunciou a governanta, interrompendo seus pensamentos. Ele atendeu o telefone com um tom formal, mas a voz do outro lado da linha imediatamente o fez sentar-se mais ereto. Senhor Nogueira, sou eu, Micaela. Maurílio tentou esconder o alívio que sentiu ao ouvir a voz dela. Micaela, que bom que ligou. Como você está? Eu não sei bem como responder a isso, mas eu decidi que quero te encontrar de novo. Acho que precisamos conversar. Maurílio não hesitou.
Claro, a hora que você quiser. Pode ser hoje à tarde. Sim, venha para a mansão. Estarei esperando. Naquela tarde, Micaela apareceu na propriedade mais uma vez, diferente da primeira visita. Dessa vez havia uma tensão diferente no ar. Ela parecia mais firme. Menos intimidada pela opulência ao redor, Maurílio notou a mudança e a respeitou, conduzindo-a para a mesma sala onde haviam conversado anteriormente. Eu estive pensando, começou ela, cruzando os braços enquanto falava. Sobre tudo isso, sobre quem você diz que eu sou, ainda é difícil de acreditar. Mas, se o teste de DNA provou, não há como negar, certo? Eu sei que é muita coisa para absorver, Micaela, disse Maurílio, inclinando-se levemente para a frente. Mas a única coisa que eu quero agora é recuperar o tempo perdido. Eu não espero que você me aceite de imediato, mas quero estar presente na sua vida. Micaela o observava atentamente. Havia sinceridade em suas palavras, e por mais que quisesse rejeitar tudo, algo dentro dela a impelia a ouvir. Por que isso é tão importante para você? Perguntou com a voz levemente trêmula. Porque eu perdi você uma vez e não posso aceitar perder de novo. Passei 20 anos sem respostas, carregando a culpa de não ter protegido você e sua mãe. Agora que sei que está viva, não consigo ignorar isso. As palavras dele a atingiram como uma onda. Era difícil processar tamanha dor e arrependimento vindo de alguém que parecia ter tudo, mas havia algo que ela precisava deixar claro. Olha, eu entendo que isso seja importante para você, mas minha vida não vai mudar do dia para a noite. Eu cresci sozinha, aprendi a me virar sozinha. Não sei se consigo simplesmente aceitar essa ideia de que faço parte de uma família rica e poderosa. Eu não espero que você mude sua vida, Micaela, respondeu Maurílio. Quero que saiba que tem um lugar comigo. Se quiser, quero que se sinta segura. Ela respirou fundo, desviando o olhar por um momento. É muita coisa. Eu só preciso de tempo. Você terá todo o tempo que precisar. Os dois permaneceram em silêncio por alguns segundos. Um momento que parecia carregar mais do que palavras poderiam expressar. Finalmente, Micaela se levantou, indicando que estava pronta para ir embora. Obrigada por entender. Maurílio a acompanhou até a porta, observando enquanto ela se afastava. Ele sabia que aquele era apenas o início de um longo caminho para reconstruir o que havia sido perdido, do lado de fora. Micaela caminhava devagar, com o coração pesado. Parte dela queria acreditar em Maurílio, mas outra parte ainda temia se deixar levar por promessas que poderiam não se cumprir. Mais tarde, na mesma noite, Maurílio foi até seu escritório e pegou a antiga foto de Isabela. Ele olhou para o sorriso da garotinha que um dia fora sua alegria e prometeu a si mesmo que faria o que fosse necessário para recuperar a filha. Enquanto isso, Micaela, sentada na cama de seu quarto, girava o anel no dedo, como fazia sempre que estava nervosa. Pela primeira vez, sentiu que talvez aquele pequeno objeto carregasse mais significado do que ela jamais imaginou. O telefone de Micaela tocou cedo naquela manhã, quebrando o silêncio em seu pequeno quarto. Do outro lado da linha, a voz de Maurílio soava ansiosa, mas cuidadosa. Ele explicou que queria encontrá-la novamente, desta vez para compartilhar algo importante. Micaela, ainda hesitante sobre tudo o que vinha acontecendo, concordou. Poucas horas depois, ela estava novamente na mansão Nogueira. Sentada no mesmo sofá que agora começava a lhe parecer familiar, Maurílio entrou na sala com uma expressão séria, carregando em mãos um álbum antigo de fotos. Eu pensei muito antes de decidir mostrar isso a você, disse ele, sentando-se ao lado dela. Mas acho que talvez seja o momento certo. Ele abriu o álbum e, na primeira página, havia uma foto de uma garotinha com cabelos castanhos e um sorriso largo. Ela usava um vestido rosa e, em seu dedo, o mesmo anel que agora estava no de Micaela. Essa é Isabela, minha filha. Você, disse Maurílio, a voz baixa, quase um sussurro. Micaela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Olhou para a foto por alguns instantes, tentando encontrar algo familiar naquele rosto. Havia uma semelhança, sim, mas parecia tão distante quanto as memórias que ela nunca teve. Você tem certeza disso? Perguntou, apesar de já conhecer a resposta. Não há dúvidas. O teste de DNA confirmou. E agora? Olhando para você,
É como se estivesse vendo a minha filha de novo. Micaela desviou o olhar, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Ela nunca tinha pensado em si mesma como parte de algo maior. Não sabia o que significava ter uma família. Maurílio virou mais algumas páginas do álbum, mostrando fotos de Isabela em várias fases da infância. Cada imagem parecia trazer uma nova onda de lembranças para ele e, ao mesmo tempo, uma sensação de vazio para Micaela. E a minha mãe? Perguntou ela de repente. Maurílio parou de folhear o álbum e fechou-o lentamente. Ivone. Sua mãe foi o grande amor da minha vida. Ela era incrível, forte, amorosa, determinada. Quando o acidente aconteceu, foi como se tudo tivesse desmoronado. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Aquela noite ainda me assombra. Elas saíram para visitar sua avó. Era uma viagem curta, mas algo deu errado. O carro foi encontrado capotado em uma estrada. Sua mãe não resistiu. E você desapareceu. Micaela sentiu o peso das palavras dele. Pela primeira vez, começou a vislumbrar os pedaços de um passado que ela nunca conheceu. E ninguém nunca me procurou? Perguntou com a voz trêmula. Eu procurei você. Micaela, por anos, contratei os melhores investigadores. Segui cada pista, mas ninguém nunca conseguiu encontrar nada. Eu acabei aceitando que talvez você tivesse partido junto com sua mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Micaela olhava para o chão, processando tudo o que acabara de ouvir. Parte dela queria acreditar em cada palavra, mas outra parte ainda sentia uma barreira, algo que a impedia de se entregar completamente àquela nova realidade. E como você acha que eu fui parar naquele orfanato? Perguntou finalmente. Essa é a pergunta que venho me fazendo desde que nos conhecemos, respondeu Maurílio. Alguém deve ter encontrado você. Talvez até soubessem quem você era, mas decidiram não dizer nada. É por isso que quero continuar investigando. Micaela suspirou, levantando-se do sofá. Ela caminhou até uma das grandes janelas da sala, observando o jardim lá fora. Aquela vida parecia tão distante da dela. E, no entanto, agora fazia parte de quem ela era. Eu não sei como lidar com tudo isso, disse, ainda olhando para o jardim. Você não precisa lidar com tudo de uma vez, respondeu Maurílio, aproximando-se. Eu só quero que você saiba que não está sozinha. Não mais. Micaela voltou a olhar para ele, e pela primeira vez, seus olhos se suavizaram. Havia algo na sinceridade de Maurílio que tocava uma parte dela que estava acostumada a se proteger. Eu preciso de tempo, disse novamente. Eu darei todo o tempo que você precisar, respondeu ele, sem hesitar, quando Micaela deixou a mansão naquela tarde. Sentiu-se diferente, ainda estava confusa, ainda havia dúvidas, mas algo dentro dela começava a mudar. Pela primeira vez, a ideia de ter uma família não parecia tão impossível. Do outro lado, Maurílio voltou ao seu escritório, onde passou horas revisando os relatórios do investigador. Ele sabia que descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela noite seria crucial para entender como sua filha acabou tão distante dele. Mais tarde, enquanto olhava novamente para a foto de Isabela, ele murmurou para si mesmo. Eu vou consertar isso, não importa o que custe. Micaela, por sua vez, estava em seu quarto apertado, segurando o anel e girando-o no dedo. Pela primeira vez, ela começou a se perguntar quem realmente era Isabela Nogueira. E o que isso significava para ela agora? O céu de São Paulo estava encoberto naquela manhã, como se refletisse o estado de espírito de Micaela. Ela havia passado a noite em claro, tentando digerir as informações que Maurílio lhe revelara. Ser filha de um homem rico e poderoso. Ser parte de uma família que ela nunca conheceu. Era demais para aceitar. Mesmo assim, algo dentro dela começava a se abrir. Não era fácil confiar, mas a maneira como Maurílio falava, a dor que transparecia em seus olhos, parecia genuína. Ainda assim, ela sabia que não era tão simples. No mercado de flores, onde passava boa parte de seus dias, os vendedores que a conheciam bem notaram sua inquietação. Você tá diferente, Micaela, comentou Dona Teresa, uma senhora que vendia flores ao lado dela há anos. Tá com a cabeça longe, não é? É, Teresa, muita coisa acontecendo, respondeu Micaela, sem entrar em detalhes. Olha, menina, seja lá o que for, não deixe o medo te paralisar.
Você é forte. Sempre foi. As palavras de Teresa ficaram com Micaela pelo resto do dia. Ela sabia que precisava enfrentar suas dúvidas, mas algo a puxava para trás, como se uma parte dela temesse o que viria a seguir. Enquanto isso, na mansão Nogueira, Maurílio estava em sua biblioteca, revisando novamente os documentos que o investigador havia reunido sobre o passado de Micaela. Ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquela história, algo que ainda não fora revelado. Uma ligação do investigador interrompeu seus pensamentos. Senhor Nogueira, temos algumas novas informações sobre a noite do acidente, disse a voz do outro lado da linha. Diga, respondeu Maurílio, inclinando-se para a frente na cadeira. O carro foi encontrado capotado em uma estrada deserta, mas há indícios de que alguém esteve lá antes da polícia. Há relatos vagos de uma mulher desconhecida que foi vista por moradores próximos. Talvez ela tenha encontrado sua filha antes que as autoridades chegassem. Maurílio ficou em silêncio. Absorvendo a informação, uma mulher desconhecida, quem poderia ser e por que levaria sua filha sem deixá-la sob os cuidados das autoridades? Continue investigando. Quero saber tudo sobre essa mulher, ordenou ele, com determinação renovada. Enquanto isso, Micaela tentava manter sua rotina normal, mas começava a perceber que sua vida estava mudando. Quer ela quisesse ou não, durante a tarde, enquanto caminhava pelas ruas com o cesto de flores, sentiu que estava sendo observada. Olhou para trás algumas vezes, mas não viu nada de suspeito. Ainda assim, a sensação não desapareceu à noite, em seu pequeno quarto. Ela pensou em ligar para Maurílio. Queria saber mais sobre a mãe que nunca conheceu, sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica, mas ao mesmo tempo, sentia que aceitar a ajuda dele era como abrir mão da independência que sempre lutou para ter. Por que isso tem que ser tão complicado? Murmurou para si mesma, girando o anel no dedo, como fazia sempre que estava nervosa. Do outro lado da cidade, Maurílio estava em seu escritório, olhando para uma foto antiga de sua esposa Ivone. Ele se lembrava do sorriso dela, da maneira como ela iluminava a sala quando entrava. Perder Ivone e Isabela na mesma noite foi a maior dor de sua vida. E agora, com a possibilidade de ter sua filha de volta, ele sentia uma mistura de esperança e culpa. Na manhã seguinte, enquanto Micaela seguia para o mercado, percebeu novamente que alguém a seguia. Dessa vez, foi mais evidente. Um homem de terno escuro estava parado a poucos metros observando-a. Ela tentou ignorá-lo, mas ele começou a se aproximar. Senhorita Micaela, disse o homem, com um tom educado, mas firme. Quem é você? O que quer? Perguntou ela, recuando um pouco. Eu trabalho para o Sr. Kleber Nogueira. Ele gostaria de falar com você. Micaela franziu a testa. Kleber. Quem era Kleber Nogueira? Desculpe, mas não conheço esse nome, disse ela, tentando se afastar. Ele é tio do Sr. Maurílio, e também seu tio. Tecnicamente, por favor, aceite o convite. Ele quer apenas conversar. Micaela hesitou. Algo na maneira como o homem falava a deixava desconfiada. Decidiu que não iria a lugar algum sem saber mais sobre esse tal Kleber. Se ele quer falar comigo, ele que me procure. Agora me deixe em paz, disse ela com firmeza. O homem recuou, mas o encontro a deixou nervosa. Quem era esse novo personagem? E por que estava interessado nela? Quando contou a Maurílio sobre o incidente mais tarde, ele ficou visivelmente preocupado. Kleber, ele não deveria estar se aproximando de você, disse apertando os punhos. Quem é ele? Perguntou Micaela. Meu irmão. Mas não confie nele, Micaela. Ele não é quem parece ser. As palavras de Maurílio só aumentaram a desconfiança de Micaela. Ela começava a perceber que havia muito mais em jogo do que imaginava, e que sua conexão com os Nogueira vinha com complicações que ela nunca pediu. A noite caía sobre São Paulo, mas o descanso parecia impossível para Micaela. Desde o encontro inesperado com o homem que dizia trabalhar para Kleber Nogueira, ela não conseguia afastar a sensação de perigo. Quem era esse tio que Maurílio nunca mencionara? E por que parecia tão interessado nela, enquanto girava o anel no dedo? Seu gesto inconsciente de sempre. As palavras de Maurílio ecoavam em sua mente. Não confie nele. Ele não é quem parece ser. Na mansão Nogueira, Maurílio estava igualmente inquieto, sentado em seu escritório,
Ele olhava para uma foto antiga de Isabela e Ivone. A ideia de que Kleber, seu próprio irmão, pudesse estar tentando manipular a situação o deixava furioso. Ele sabia que Kleber nunca aceitara viver à sombra dele, sempre buscando maneiras de assumir o controle da empresa da família. Agora, com o retorno inesperado de Micaela, Maurílio temia que seu irmão visse nela uma oportunidade para continuar sua agenda de poder. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Senhor Nogueira, é o investigador. Temos algumas novas informações sobre a noite do acidente, anunciou a voz do outro lado. Diga, respondeu Maurílio, inclinando-se para a frente, atento. Descobrimos que o carro de sua esposa foi encontrado capotado em uma estrada deserta. Mas há relatos de que alguém esteve lá antes da chegada da polícia. Moradores próximos mencionaram uma mulher desconhecida, vista carregando algo na direção oposta ao local do acidente. Uma mulher? Maurílio franziu a testa. Sim. Não há detalhes sobre quem ela era, mas acreditamos que ela possa ter encontrado sua filha antes das autoridades. Estamos rastreando esses relatos para tentar identificar essa pessoa. Maurílio ficou em silêncio por alguns segundos. Essa nova peça do quebra-cabeça abria possibilidades que ele nunca considerara. Quem seria essa mulher? E por que levaria sua filha sem informar as autoridades? Continue investigando. Quero cada detalhe sobre essa mulher, ordenou ele. Enquanto isso, Micaela tentava manter sua rotina normal, no mercado de flores, um lugar que sempre a tranquilizava. Ela começou a notar algo estranho. Um homem de terno escuro estava parado a uma distância considerável, mas sua presença não parecia casual. Ele não fazia nada, apenas a observava. No início, ela achou que podia ser coincidência, mas ao longo do dia, percebeu que ele sempre estava por perto, tentando ignorar o desconforto. Micaela continuou seu trabalho, mas sua intuição lhe dizia que algo estava errado. Ao final do dia, quando decidiu confrontar Maurílio novamente, ele a recebeu na mansão com um semblante cansado, mas atento. Você precisa me contar mais sobre esse tal Kleber, disse Micaela, entrando na sala de estar. Quem é ele, de verdade? Por que ele está me seguindo? Maurílio respirou fundo antes de responder. Kleber é meu irmão mais novo. Sempre tivemos uma relação complicada. Ele nunca aceitou que eu assumisse o controle da empresa da família. Quando Isabela desapareceu, ele usou a tragédia como uma oportunidade para tentar me desestabilizar e tomar o poder, mas não conseguiu. E agora, por que ele está tão interessado em mim? Porque com o seu retorno, ele sabe que você é minha herdeira legítima. Para ele, você é uma ameaça. Se você for reconhecida oficialmente como parte da família, ele perde qualquer chance de reivindicar algo. As palavras de Maurílio pareciam colocar Micaela em um jogo de poder que ela nunca pediu para participar. Então eu sou só mais uma peça nesse tabuleiro para vocês? Perguntou, a voz carregada de frustração. Não, Micaela, respondeu Maurílio firme. Você é minha filha. Para mim, isso é tudo. Mas Kleber não enxerga as coisas assim. Ele é um homem perigoso, movido apenas pela ambição. Antes que Maurílio pudesse continuar, a governanta entrou na sala, segurando um envelope branco. Senhor Nogueira, isso foi deixado no portão há poucos minutos. Maurílio pegou o envelope, sentindo o peso da tensão no ar. Ao abri-lo, encontrou uma foto de Micaela. Ela estava no mercado de flores, capturada em um momento desavisado. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão dizia: a verdade sempre encontra seu caminho. Micaela olhou para a foto e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso é uma ameaça. Kleber, disse Maurílio, com o maxilar tenso. Ele está tentando nos intimidar. Por que eu não fiz nada contra ele? Respondeu Micaela, a voz trêmula. Você não precisa fazer nada. Apenas existir já é suficiente para ele te ver como um obstáculo, explicou Maurílio. Mas não se preocupe. Eu prometo que não vou deixar nada acontecer com você. Apesar das palavras reconfortantes, o medo começou a se instalar em Micaela. Ela sabia que estava entrando em território desconhecido, e a ideia de ser alvo de alguém como Kleber a deixava inquieta. Enquanto ela voltava para casa naquela noite, não conseguiu evitar olhar por cima do ombro várias vezes. A sensação de estar sendo observada era mais forte do que nunca. Do outro lado da cidade,
Em um luxuoso apartamento no centro, Kleber Nogueira estava sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão, ao seu lado. O mesmo homem que havia seguido Micaela esperava instruções. Ela recebeu o recado. Perguntou Kleber, com um sorriso frio. Sim, ela pareceu perturbada. Ótimo. Agora, vamos ver o que meu querido irmão faz a seguir, disse Kleber, levantando o copo em um brinde irônico. A guerra entre os irmãos Nogueira estava apenas começando, e Micaela, querendo ou não, era o centro do conflito. O amanhecer trouxe pouco alívio para Micaela, que passara a noite em claro. As ameaças veladas de Kleber estavam gravadas em sua mente. Apesar de sua vida sempre ter sido cheia de desafios, ela nunca imaginou que seria alvo de alguém tão poderoso. Maurílio havia prometido protegê-la. Mas no fundo, Micaela sabia que precisaria confiar em si mesma para enfrentar o que estava por vir. Na mansão Nogueira, Maurílio estava mais determinado do que nunca. A foto de Micaela no mercado, com a mensagem de Kleber, era uma afronta que ele não podia ignorar, em seu escritório, enquanto revisava os documentos do investigador. Algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira esquecida no fundo de uma estante. Ele a abriu com cuidado, reconhecendo imediatamente o conteúdo. Dentro, havia fotos antigas, pequenos objetos pessoais de sua falecida esposa Ivone, e no fundo, um diário de capa de couro. Maurílio pegou o diário. Sentindo um aperto no coração, era o diário de Ivone, que ele nunca tivera coragem de ler após sua morte. Agora, porém, parecia o momento certo. Ele se sentou à mesa, abriu a capa e começou a folhear as páginas. As palavras de Ivone eram como uma janela para o passado. Ela escrevia sobre sua felicidade com a família, sua adoração por Isabela e, aos poucos, começava a descrever as tensões entre Maurílio e Kleber. Kleber sempre foi ambicioso. Ele não esconde o desprezo pelo Maurílio, e fico preocupada com até onde ele pode ir. Não confio nele perto de nossa filha. A leitura fez Maurílio cerrar os punhos. Ele sempre soubera que Kleber era problemático. Mas Ivone parecia ter visto algo que ele ignorara na época. Mais adiante, uma entrada específica chamou sua atenção. Algo estranho aconteceu hoje. Encontrei Kleber conversando com um estranho no portão da casa. Eles pararam imediatamente quando me viram. Kleber disse que era apenas um amigo, mas havia algo no olhar dele que me deixou inquieta. Preciso ficar atenta. Maurílio fechou o diário por um momento, respirando fundo. Ele não sabia o que significava aquele relato, mas estava claro que Ivone suspeitava de algo antes do acidente. Poderia Kleber estar envolvido de alguma forma na tragédia daquela noite. Enquanto isso, Micaela estava em seu quarto. Tentando encontrar alguma sensação de normalidade, ela olhou para o anel em seu dedo, que agora parecia carregar um peso maior do que antes. Cada vez mais, sentia que ele era a chave para desvendar o mistério de sua vida. Ela decidiu que precisava de respostas. Pegando o telefone, ligou para Maurílio. Oi, sou eu, disse ela sem rodeios. Podemos nos encontrar. Quero saber mais sobre minha mãe. Maurílio concordou imediatamente, pedindo que ela fosse até a mansão. Quando ela chegou, ele a recebeu com o diário de Ivone em mãos. Eu acho que isso pode nos ajudar, disse ele, entregando o diário a Micaela. É o diário da sua mãe. Talvez você encontre respostas nele. Micaela abriu o diário com cuidado, lendo as palavras de uma mulher que nunca conhecera, mas que, de alguma forma, parecia tão próxima. As descrições de Ivone sobre sua infância a fizeram sorrir. Ela falava de Isabela com tanto amor que Micaela sentiu uma pontada de saudade por algo que nunca teve. Mas, à medida que lia, o tom do diário mudava. As preocupações de Ivone sobre Kleber ficavam mais evidentes, e uma entrada específica fez o coração de Micaela acelerar. Estou preocupada com Kleber. Ele está obcecado pela ideia de tomar o controle da empresa. Ontem à noite, ouvi uma conversa dele ao telefone. Ele falava sobre resolver as coisas de uma vez por todas. Não quero acreditar que ele seja capaz de algo tão extremo, mas não consigo ignorar esse pressentimento. Micaela levantou os olhos para Maurílio. Ela estava preocupada com ele. Você acha que Kleber teve algo a ver com o acidente? Maurílio suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu nunca considerei essa possibilidade. Sempre achei que foi uma tragédia, um acidente. Mas, depois de tudo que aconteceu recentemente,
Não sei mais. Precisamos investigar isso, disse Micaela, firme. Concordo, respondeu Maurílio. Mas precisamos ser cuidadosos. Kleber não vai hesitar em agir se perceber que estamos nos aproximando da verdade. Mais tarde, quando Micaela voltou para casa, levou o diário com ela. Passou horas lendo as palavras de sua mãe, tentando encontrar mais pistas sobre o que realmente aconteceu. Cada entrada parecia trazer um pedaço do quebra-cabeça, mas ainda havia lacunas que precisavam ser preenchidas. Enquanto isso, Kleber estava em seu apartamento, observando a cidade pela janela. Ele sabia que Maurílio não deixaria sua ameaça passar em branco, mas estava confiante de que poderia antecipar os movimentos de seu irmão. Eles acham que podem me derrotar, murmurou para si mesmo, com um sorriso frio, mas não sabem do que sou capaz. A tensão entre os irmãos Nogueira estava prestes a atingir um novo patamar, e Micaela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo, mas uma tensão invisível pairava sobre Micaela, desde que começara a ler o diário de Ivone. A sensação de que algo terrível havia acontecido na noite do acidente só aumentava. As palavras de sua mãe biológica revelavam uma mulher amorosa, mas também vigilante, sempre preocupada com os riscos que Kleber representava para a família. Na mansão Nogueira, Maurílio estava concentrado em organizar uma reunião de emergência com seu advogado e o investigador. Ele sabia que a ameaça de Kleber não era algo que pudesse ser ignorado, especialmente depois da mensagem ameaçadora e das novas informações sobre a possível interferência de uma mulher desconhecida na noite do acidente. No entanto, antes que pudesse avançar com seus planos, foi interrompido pela chegada de Micaela, que entrou no escritório com uma expressão determinada. Eu não quero mais esperar, Maurílio, disse ela, colocando o diário de Ivone sobre a mesa dele. Precisamos agir. Minha mãe sabia que Kleber era perigoso, e agora eu sinto que ele está tentando me intimidar. Não podemos deixar isso assim. Maurílio levantou-se, encarando a filha. Eu concordo, mas precisamos ser cuidadosos. Kleber é astuto. Se ele perceber que estamos investigando, pode tentar sabotar qualquer chance de descobrir a verdade. Micaela cruzou os braços, balançando a cabeça. Ele já está nos sabotando. Aquela mensagem. Os homens que me seguiram. Ele não está esperando. E se não fizermos nada, ele vai ganhar. As palavras dela eram verdadeiras, e Maurílio sabia disso. Mas o que ele não esperava era o que viria a seguir. Na mesma tarde, enquanto Micaela voltava para casa, percebeu que estava sendo seguida novamente. 2 homens a observavam de longe. Mas dessa vez foram mais ousados. Quando ela virou uma esquina, os 2 se aproximaram rapidamente. Senhorita Micaela, achamos que você deveria vir conosco, disse um deles, com um sorriso que não escondia sua ameaça. Eu não vou a lugar algum, respondeu ela, tentando manter a calma enquanto recuava. Os homens avançaram, mas antes que pudessem agarrá-la, um carro preto parou bruscamente ao lado deles. O motorista, um homem robusto que Micaela reconheceu como um dos seguranças de Maurílio, desceu rapidamente. Deixem ela em paz, disse o segurança, colocando-se entre Micaela e os homens. Os 2 trocaram olhares. Hesitaram por um momento e finalmente recuaram. Isso não acaba aqui, murmurou um deles antes de desaparecer na multidão. Ainda assustada, Micaela foi levada de volta à mansão, onde contou o que havia acontecido. Maurílio ficou lívido. Isso foi longe demais, disse ele, andando de um lado para o outro no escritório. Kleber ultrapassou todos os limites. Ele está tentando te intimidar, Micaela, mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu não tenho medo dele, respondeu Micaela, apesar do tremor em sua voz. Mas eu quero entender por que ele está fazendo isso. Não pode ser só pelo dinheiro ou pela empresa. Tem algo mais. Maurílio assentiu. Eu também acho, e vamos descobrir. Enquanto Maurílio se preparava para intensificar a investigação, Kleber, em seu apartamento, estava furioso. Como eles conseguiram impedir meus homens, eu quero resultados, não desculpas, gritou ele, atirando um copo contra a parede. Seus aliados tentavam acalmá-lo. Mas Kleber não era homem de aceitar falhas. Para ele, o retorno de Micaela representava uma ameaça que precisava ser eliminada. Naquela mesma noite, Maurílio convocou uma reunião com seus advogados e o investigador.
Ele queria reunir provas suficientes, não apenas para proteger Micaela, mas também para expor Kleber. O diário de Yvonne era uma peça importante, mas eles precisavam de mais. Precisamos descobrir quem era essa mulher mencionada no relatório, disse Maurílio ao investigador. Ela pode ser a chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite. Enquanto isso, Micaela estava no quarto de hóspedes da mansão. Relendo trechos do diário, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Maurílio confia demais nas pessoas, especialmente no Kleber. Ele não vê o perigo que está à nossa volta. Ela fechou o diário e olhou pela janela. Lá fora, o jardim da mansão parecia calmo, mas ela sabia que a tempestade estava longe de acabar. No dia seguinte, enquanto Micaela e Maurílio tomavam café da manhã, a governanta entrou na sala com um envelope em mãos. "Outro envelope, senhor", disse ela, entregando-o a Maurílio. Ele o abriu com cautela e encontrou uma nova foto de Micaela, tirada enquanto ela estava na rua no dia anterior. Junto à foto, uma mensagem ainda mais direta. "Ela não pertence a você. Pare agora." Micaela leu a mensagem e sentiu um nó no estômago. "Ele está me perseguindo, Maurílio. Ele não vai parar." "Não vai mesmo", respondeu Maurílio, com o maxilar travado. "Mas eu também não." O conflito entre os irmãos Nogueira estava se intensificando, e Micaela sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. O dia seguinte amanheceu com Micaela, ainda tentando processar a ameaça explícita que Kleber havia enviado. Apesar do medo, ela sentia que não poderia recuar. Pela primeira vez em sua vida, havia algo maior em jogo. Sua história, sua verdade e, de certa forma, sua liberdade. Na mansão Nogueira, Maurílio estava em uma reunião intensa com seu advogado e o investigador particular. A tensão no escritório era palpável. Maurílio sabia que Kleber estava jogando sujo, mas também sabia que precisava agir com cautela para evitar expor Micaela a ainda mais perigos. "O diário de Yvonne é uma peça crucial", disse o investigador, colocando as anotações sobre a mesa. "Mas precisamos de algo mais concreto. Algo que conecte Kleber diretamente à noite do acidente." "E sobre a mulher que foi vista na estrada?" perguntou Maurílio. "Estamos investigando", respondeu o investigador. "Mas até agora, os relatos são vagos. A única descrição é que ela parecia carregar algo. Ou alguém." Maurílio suspirou. Cada nova peça parecia trazer mais perguntas do que respostas. Ele sabia que Kleber estava mais próximo do que nunca de fazer algo drástico, e isso o deixava em alerta. Enquanto isso, Micaela estava na biblioteca da mansão, folheando livros antigos e tentando encontrar alguma distração, mas sua mente continuava voltando às palavras de sua mãe no diário. A cada página lida, ficava mais evidente que Yvonne temia Kleber e sabia que ele era uma ameaça no início da tarde, enquanto Maurílio preparava uma nova reunião com sua equipe jurídica. Micaela recebeu uma ligação inesperada. "Alô?", disse ela, atendendo com cautela. "Micaela, meu nome é Helena. Eu trabalhava para sua mãe, Yvonne. Precisamos conversar." Micaela congelou. Não era comum receber chamadas como aquela, e o tom de Helena era urgente. "Como você conseguiu meu número?" "Isso não importa agora. O que importa é que há coisas que você precisa saber sobre a noite do acidente. Estou em São Paulo e podemos nos encontrar." Micaela hesitou. Apesar de sua curiosidade, sabia que precisava ser cuidadosa. "Tudo bem. Onde?" Helena passou um endereço em um café discreto no centro da cidade antes de sair. Micaela decidiu contar a Maurílio. "Você tem certeza de que é seguro?" perguntou ele, visivelmente preocupado. "Não sei, mas ela disse que tem informações sobre minha mãe e a noite do acidente. Eu preciso saber." Maurílio insistiu em enviar um segurança com ela, e Micaela, relutante, aceitou no café. Micaela encontrou Helena, uma mulher de meia idade com olhos cansados, mas determinados. Elas se cumprimentaram rapidamente, e Helena foi direta. "Eu era uma das empregadas da sua mãe. Trabalhei na mansão por anos. Eu vi de perto as tensões entre Maurílio e Kleber, e sei que sua mãe desconfiava dele." "Ela escreveu sobre isso no diário", respondeu Micaela. Helena assentiu. Yvonne sempre acreditou que Kleber era capaz de tudo para conseguir o que queria, e na noite do acidente, eu vi algo. O coração de Micaela disparou.
O que você viu? Kleber estava fora da mansão, próximo ao portão, conversando com 2 homens. Eles pareciam discutir algo. Pouco depois, Ivone saiu com você no carro. Eu fiquei preocupada, mas não disse nada. Na manhã seguinte, veio a notícia do acidente. Micaela sentiu um arrepio. Você acha que ele planejou o acidente? Helena fez uma pausa. Não posso afirmar com certeza, mas pareceu mais do que uma coincidência. E há mais uma coisa. Após o acidente, Kleber insistiu para que ninguém investigasse muito. Ele dizia que era para proteger Maurílio, mas eu sempre achei estranho. Por que você não contou isso antes? Perguntou Micaela, tentando conter a frustração. Eu tinha medo. Kleber é perigoso, e eu não queria me envolver. Mas agora que vejo você, sabendo que sobreviveu, eu não posso ficar em silêncio. Micaela agradeceu a Helena pelas informações e prometeu mantê-la protegida. Quando voltou para a mansão, contou tudo a Maurílio, que ficou visivelmente abalado. Isso muda tudo, disse ele passando as mãos pelos cabelos. Se conseguirmos ligar Kleber ao acidente, podemos finalmente desmascará-lo. Mas Micaela sabia que isso não seria fácil. Kleber era esperto e não deixaria rastros tão facilmente. Mesmo assim, pela primeira vez, sentiu que havia uma aliança verdadeira entre ela, Maurílio e agora Helena. Do outro lado da cidade, Kleber continuava em seu apartamento. Cercado por aliados, ele estava planejando seu próximo movimento, alheio ao fato de que sua rede de mentiras estava começando a se desfazer. Eles acham que podem me superar, disse ele com um sorriso frio. Mas eu sempre jogo para ganhar. A tensão entre os irmãos Nogueira estava se intensificando. E Micaela sabia que o confronto final se aproximava. A mansão Nogueira estava silenciosa naquela manhã, mas o ambiente carregava uma tensão quase palpável. No coração da casa, Maurílio, Micaela e Helena discutiam os próximos passos, conscientes de que estavam lidando com um adversário implacável. Kleber, com sua ambição voraz, não hesitaria em usar todas as armas ao seu alcance para proteger seus segredos. Maurílio gesticulava enquanto falava, a voz firme, mas carregada de preocupação. Precisamos ser metódicos. Se dermos um passo em falso, Kleber pode nos antecipar. Ele é perigoso. E, agora que sabe que estamos nos aproximando da verdade, não vai recuar. Micaela, sentada no sofá com o diário de Ivone em mãos, interveio. Ele já está nos atacando, Maurílio. As ameaças, os homens que me seguiram. Isso não é apenas um aviso. Ele está tentando nos intimidar para que desistamos. Helena, de pé ao lado da lareira, assentiu. Ivone sempre dizia que Kleber era imprevisível. Ele se esconde atrás de uma fachada de sofisticação, mas é capaz de qualquer coisa. Ela temia isso. E agora, parece que ele está provando que ela estava certa. Maurílio respirou fundo. Precisamos descobrir quem eram os homens que estavam com Kleber na noite do acidente. Se conseguirmos identificá-los, teremos uma chance de entender o que realmente aconteceu. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso no centro de São Paulo, Kleber estava sentado em uma poltrona de couro, com um copo de uísque na mão. À sua frente, 2 homens robustos aguardavam instruções. Eles estão se movimentando rápido demais, disse Kleber, com um tom gelado. Se continuarem nesse ritmo, podem chegar a algo concreto antes que possamos reagir. Um dos homens deu um passo à frente. O que você quer que façamos, senhor? Por enquanto, apenas observe. Quero saber cada passo que Maurílio e aquela garota dão. Se perceberem algo que ameace minha posição, agiremos antes que possam nos derrubar. Kleber estava ciente de que o retorno de Micaela representava mais do que um obstáculo. Ela era uma ameaça direta ao poder que ele vinha tentando consolidar por anos. Mais do que isso, ela era a ponte para os segredos que ele tanto se esforçara para enterrar. Na mansão, o investigador contratado por Maurílio finalmente trouxe uma pista promissora. Consegui rastrear 2 homens que trabalharam como seguranças para Kleber há cerca de 20 anos. Um deles, Carlos Mendes, ainda vive em São Paulo. Ele é a nossa melhor chance. Marque um encontro com ele, disse Maurílio. Eu quero ir também, afirmou Micaela, levantando-se imediatamente. De jeito nenhum, respondeu Maurílio categórico. É perigoso demais. Kleber pode estar monitorando todos os nossos movimentos. Eu entendo os riscos.
retrucou Micaela, encarando-o com determinação. Mas essa é a minha história. Minha mãe morreu naquela noite. Eu tenho o direito de ouvir o que ele tem a dizer. Maurílio hesitou. A força nos olhos de Micaela lembrava tanto Ivone que ele sabia que não poderia impedi-la. Finalmente ele cedeu. Tudo bem, mas você não vai sozinha. Teremos seguranças ao nosso lado. O encontro foi marcado em um bar discreto no centro da cidade. Maurílio e Micaela chegaram acompanhados por 2 seguranças. Carlos Mendes já estava lá, sentado em um canto isolado, com uma expressão que misturava nervosismo e resignação. Senhor Mendes, começou Maurílio, sentando-se à frente dele. Obrigado por aceitar nos encontrar. Carlos assentiu. Eu sabia que esse dia chegaria. Não dá para fugir do passado para sempre. Micaela inclinou-se levemente para a frente. Você sabe algo sobre a noite em que minha mãe morreu, não sabe? Carlos hesitou antes de responder. Eu lembro daquela noite como se fosse ontem. Kleber nos contratou para seguir o carro de sua mãe. Ele disse que era uma precaução, mas dava para ver que ele tinha outra coisa em mente. O que exatamente? Pressionou Maurílio. Ele não nos contou os detalhes. Apenas disse que precisávamos monitorar os movimentos dela. Quando o acidente aconteceu, Kleber nos mandou embora imediatamente. Disse que cuidaria de tudo. Eu não sei se ele causou o acidente, mas a maneira como agiu parecia que já sabia o que ia acontecer. As palavras de Carlos fizeram o sangue de Micaela gelar. Era a confirmação de que Kleber estava diretamente envolvido na tragédia daquela noite, mesmo que de maneira indireta. Você estaria disposto a testemunhar isso? Perguntou Maurílio. Carlos hesitou novamente. Se isso significar que Kleber vai finalmente pagar pelo que fez, eu estou dentro. Mas vocês precisam entender que ele é perigoso. Ele não vai ficar parado enquanto vocês tentam desmascará-lo. Quando voltaram para a mansão, Micaela estava visivelmente abalada. Ele sabia o que ia acontecer e deixou minha mãe morrer, disse ela, com a voz carregada de emoção. Sim, respondeu Maurílio, sentindo o peso da culpa e da dor. Mas isso também significa que estamos mais próximos de expor a verdade. Helena, que os esperava na mansão, ficou chocada com os novos detalhes. Isso explica por que Ivone estava tão preocupada antes do acidente. Ela sentia que algo estava errado. Enquanto os 3 discutiam os próximos passos, Kleber recebia a notícia de que Carlos Mendes havia sido localizado e interrogado. Eles estão ficando espertos, disse um de seus aliados. Kleber sorriu. Mas era um sorriso frio, sem humor. Então é hora de acelerar o jogo. Vamos ver como eles lidam com uma verdadeira ameaça. A tensão na mansão Nogueira atingira níveis insuportáveis. Depois do encontro com Carlos Mendes, Maurílio, Micaela e Helena, sabiam que estavam lidando com uma verdade ainda mais sombria do que haviam imaginado. Kleber não era apenas ambicioso. Ele era calculista, capaz de manipular vidas para alcançar seus objetivos. Micaela, porém, estava mais determinada do que nunca. Sua mãe havia morrido por causa das intrigas de Kleber, e agora ela sabia que precisava lutar para fazer justiça. Mas essa determinação não vinha sem um preço. A cada dia que passava, ela sentia o peso da pressão e do medo. Ele vai reagir, disse Helena em um tom preocupado, enquanto discutiam os próximos passos no escritório de Maurílio. Já está reagindo, respondeu Micaela firme. Mas não podemos parar agora. Estamos perto da verdade. Maurílio assentiu. Mas o cansaço era evidente em seu rosto. Kleber sabe que estamos avançando. Ele fará de tudo para nos deter. Precisamos estar preparados para o pior. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento, Kleber arquitetava seu próximo movimento. Ele estava furioso com a traição de Carlos Mendes, mas não estava disposto a perder o controle da situação. Se eles querem brincar de heróis, vamos dar a eles algo com que se preocupar, disse Kleber, enquanto seus aliados esperavam por suas ordens. Ele colocou um plano em ação, algo que abalaria Maurílio e Micaela profundamente. Encontrem um ponto fraco, alguma coisa que os distraia e os faça recuar, ordenou Kleber. Seus homens assentiram, cientes de que o chefe não aceitava falhas. Kleber sabia que, para vencer, precisava atacar diretamente onde mais doía. Na mansão, o investigador contratado por Maurílio
conseguiu localizar o segundo homem que trabalhara para Kleber na época do acidente, diferente de Carlos. Ele estava relutante em falar. Ele tem medo, explicou o investigador. Kleber ainda tem influência sobre ele, mas estou tentando convencê-lo a depor. Precisamos dele, insistiu Maurílio. Carlos nos deu uma pista importante, mas se tivermos 2 depoimentos, será o suficiente para abrir um caso sólido. Micaela ouvia a conversa em silêncio. Mas sua mente estava trabalhando a 1000 por hora. Cada passo que davam parecia aproximá-los mais da verdade, mas também a expunha a um perigo maior. E se Kleber tentar algo contra nós antes de conseguirmos as provas? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Ele vai tentar, respondeu Helena. Mas é por isso que precisamos agir rápido. Naquela noite, enquanto Micaela estava em seu quarto, algo incomum aconteceu. Um envelope foi deixado na porta da mansão, entregue por um entregador anônimo. Maurílio o abriu com cuidado, sabendo que poderia ser mais uma das ameaças de Kleber. Dentro do envelope, havia fotos de Micaela no mercado de flores, acompanhadas de uma mensagem perturbadora. Você não pertence a essa família, pare agora ou vai se arrepender. Maurílio sentiu o sangue ferver. Ele imediatamente reforçou a segurança na mansão, ordenando que ninguém entrasse ou saísse sem sua aprovação. Quando Micaela viu as fotos e a mensagem, sua reação foi de puro desafio. Ele acha que pode me assustar. Eu não vou desistir, disse ela, com uma determinação que lembrava a de sua mãe. Essa é exatamente a reação que ele quer, alertou Helena. Kleber está tentando provocar você, Micaela. Ele quer que você cometa um erro. No dia seguinte, enquanto Maurílio e o investigador se preparavam para uma reunião com o advogado, Micaela decidiu sair para caminhar nos jardins da mansão. Precisava de um momento para pensar, longe da tensão constante que pairava sobre a casa. Foi quando notou um movimento estranho perto dos portões. 2 homens estavam parados ali, observando a propriedade. Assim que perceberam que haviam sido vistos, se afastaram rapidamente. Micaela voltou para dentro e contou a Maurílio o que havia acontecido. Ele está nos cercando, disse Maurílio apertando os punhos. Não podemos continuar assim, afirmou Micaela. Precisamos enfrentá-lo. Na mesma tarde, Kleber colocou em prática sua armadilha. Ele sabia que o ponto fraco de Maurílio era a proteção de Micaela e decidiu usar isso a seu favor. Enquanto Micaela estava na cidade com Helena, 2 homens se aproximaram disfarçadamente. Um deles esbarrou nela propositalmente, derrubando uma pasta cheia de papéis. Desculpe, senhorita, disse ele apressado, enquanto recolhia os documentos. Micaela achou estranho, mas não deu muita importância. Porém, ao voltar para a mansão, descobriu que alguém havia tirado fotos do incidente e as enviado para Kleber. Horas depois, um e-mail chegou ao escritório de Maurílio. Era de Kleber, contendo as fotos e uma mensagem provocadora. Sua preciosa filha não está tão protegida quanto você pensa. Cuidado, irmão. Maurílio viu vermelho. Ele sabia que Kleber estava brincando com seus nervos, tentando fazê-lo reagir impulsivamente. Ele está nos provocando, mas isso é uma distração, disse Helena. Ele quer que você perca o foco. Naquela noite, Micaela confrontou Maurílio diretamente. Não podemos ficar apenas reagindo ao que ele faz. Precisamos enfrentá-lo de frente. Eu concordo, respondeu Maurílio. Mas precisamos de mais provas antes de fazer qualquer acusação. Ele ainda tem a vantagem. Então vamos encontrar essas provas, disse Micaela, com os olhos brilhando de determinação. Enquanto Kleber se preparava para seu próximo movimento, Maurílio e Micaela estavam mais determinados do que nunca. O jogo estava se tornando cada vez mais perigoso, mas nenhum dos lados parecia disposto a recuar. A guerra entre os irmãos Nogueira estava prestes a atingir seu clímax, e Micaela sabia que a verdade viria à tona, não importa o que custasse. O amanhecer trouxe pouco alívio para os Nogueira. As ameaças de Kleber se intensificavam, e Maurílio sabia que o confronto final estava próximo. Micaela, por sua vez, começava a sentir o peso emocional de tudo o que estava acontecendo. Apesar disso, sua determinação não esmorecia naquela manhã. Enquanto Maurílio conversava com o investigador, Micaela decidiu rever o diário de Ivone mais uma vez. Havia algo nas palavras de sua mãe que a inquietava.
como se houvesse uma mensagem oculta que ela ainda não havia compreendido. Uma entrada específica chamou sua atenção. Kleber sempre foi obcecado por controle. Ele acha que a empresa é dele por direito, mas há algo que ele nunca poderá roubar: a verdade. A verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que seja enterrada. Micaela franziu o senho. O que Yvonne quis dizer com isso seria uma pista para algo maior. Helena entrou no quarto naquele momento. Trazendo uma xícara de chá para Micaela, ao notar sua expressão concentrada, perguntou: "O que você encontrou?" "Minha mãe escreveu algo sobre a verdade sempre encontrar seu caminho, parece." "Um aviso", disse Micaela, entregando o diário para Helena. Helena leu a entrada e assentiu. Yvonne sabia que algo estava errado. Talvez ela tenha deixado algo escondido, algo que Kleber não encontrou. Micaela sentiu um calafrio. "Você acha que ela escondeu provas contra Kleber?" "Pode ser. Precisamos procurar", respondeu Helena com firmeza. Enquanto isso, Kleber estava em seu escritório, analisando as fotos que havia enviado a Maurílio. Ele sabia que seu irmão estava ficando sem opções, e que cada movimento de provocação o levava a um estado de maior vulnerabilidade. "Eles estão perto demais", disse um de seus homens. "Se descobrirem algo concreto, podemos estar em apuros." Kleber sorriu friamente. "Por isso precisamos garantir que não cheguem a lugar algum. Quero olhos em todos os passos de Maurílio e Micaela. Se encontrarem alguma coisa, eliminem antes que possam agir." Na mansão, Micaela, Helena e Maurílio começaram a vasculhar os pertences antigos de Yvonne, em busca de algo que pudesse conectar Kleber diretamente ao acidente. Helena sugeriu que verificassem um antigo cofre escondido no quarto que antes pertencera a Yvonne. Depois de algumas horas de busca, encontraram o cofre atrás de um painel falso na parede. Maurílio abriu-o com a combinação que Yvonne usava em quase tudo: a data de nascimento de Isabela. Dentro do cofre havia um envelope lacrado e algumas fotos antigas. O envelope continha uma carta de Yvonne. Escrita à mão, Maurílio leu em voz alta: "Se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Sempre temi que Kleber fosse longe demais, mas nunca soube como protegê-lo de si mesmo. Ele é meu cunhado, mas também o maior inimigo de nossa família. A noite do acidente não foi uma coincidência. Ele sabia o que estava fazendo. Sei que ele contratou homens para nos seguir, e temo que isso tenha resultado em nossa tragédia. Se algo acontecer comigo, por favor, protejam Isabela. Ela é tudo o que importa." As palavras de Yvonne caíram como um golpe em todos na sala. Era a confirmação de que ela suspeitava de Kleber e de que o acidente não fora um simples acaso. "Isso é suficiente para incriminá-lo?" perguntou Micaela, com os olhos brilhando de raiva. "Não completamente", respondeu Maurílio. "Mas é um começo. Precisamos de mais." Naquela tarde, o investigador trouxe outra boa notícia. Ele localizara o segundo homem que trabalhara para Kleber na noite do acidente. Embora relutante no início, o homem concordou em falar, desde que garantissem sua segurança. O encontro foi marcado em um local discreto. Maurílio e Micaela foram acompanhados pelo investigador, enquanto Helena ficou na mansão para evitar chamar atenção. O homem, um senhor de cabelos grisalhos, estava visivelmente nervoso, mas começou a falar depois de alguns minutos. "Eu estava lá naquela noite. Kleber nos mandou seguir o carro de sua esposa. Ele nos disse para garantir que ela não chegasse ao destino. Disse que era apenas para dar um susto. Mas eu sabia que ele queria mais do que isso." "O que exatamente vocês fizeram?" perguntou Maurílio, controlando a raiva. "Nós forçamos o carro dela para fora da estrada quando capotou. Kleber mandou que saíssemos e deixássemos tudo como estava. Ele disse que cuidaria do resto." Micaela levou as mãos à boca, horrorizada. "Então foi ele. Foi tudo culpa dele." "Sim", confirmou o homem. "E ele ainda nos pagou para mantermos silêncio." Enquanto voltavam para a mansão, Maurílio sabia que tinham o suficiente para confrontar Kleber, mas ele também sabia que isso precisava ser feito com cuidado. Kleber não era o tipo de homem que recuava sem lutar. Na mansão, Helena os recebeu ansiosa. "O que descobriram?" "Temos a confirmação", disse Maurílio. "Kleber foi o responsável pelo acidente. Agora, só precisamos garantir que ele pague por isso." "E como faremos isso?" perguntou Micaela. "Vamos confrontá-lo diretamente", respondeu Maurílio com determinação.
Mas primeiro, vamos preparar nossas provas. Ele não vai escapar dessa vez. Naquela noite, enquanto a mansão se preparava para o confronto final, Kleber recebeu uma ligação de um de seus aliados. Eles estão se movimentando, senhor. Parece que tem algo contra você. Kleber sorriu. Deixe que tentem. Já sei exatamente como lidar com eles. A guerra entre os irmãos Nogueira estava prestes a explodir em sua fase final. E Micaela sabia que estava mais próxima do que nunca de finalmente obter justiça. A manhã seguinte trouxe um ar pesado à mansão Nogueira. Cada movimento era marcado pela tensão, e todos sabiam que aquele dia seria decisivo. Maurílio, Micaela e Helena se reuniram cedo no escritório para alinhar os últimos detalhes. As provas estavam todas organizadas. O depoimento de Carlos Mendes, a confissão do segundo homem e a carta de Ivone, cuidadosamente guardada no cofre por mais de 20 anos, era suficiente para expor Kleber, mas também perigoso. Eles sabiam que estavam lidando com um homem capaz de tudo para proteger seus segredos. Temos que ser rápidos e diretos, disse Maurílio. Enquanto examinava os documentos mais uma vez, Kleber vai tentar contra-atacar assim que perceber que está encurralado. E o que acontece depois que confrontarmos ele? Perguntou Micaela. Vamos apresentar as provas às autoridades, respondeu Maurílio. Mas antes disso, quero ouvir o que ele tem a dizer. Quero que ele saiba que a verdade está prestes a vir à tona. Do outro lado da cidade, Kleber estava em seu apartamento, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele estava confiante de que seus movimentos haviam intimidado Maurílio e Micaela, e que eles recuariam em breve. Eles não têm coragem de me enfrentar, disse ele a um de seus aliados. Enquanto tomava mais um gole de uísque, mas Kleber não sabia que naquela tarde Maurílio havia marcado uma reunião com ele. A mensagem foi clara. Era hora de resolver as pendências da família Nogueira de uma vez por todas. Quando chegou o horário combinado, Maurílio e Micaela estavam prontos. Eles decidiram levar Helena como testemunha. Enquanto os seguranças permaneciam de prontidão, a reunião foi marcada em um salão de eventos na própria empresa da família, um território neutro, mas carregado de simbolismo. Kleber chegou pontualmente, acompanhado por 2 homens de confiança. Seu sorriso frio contrastava com a seriedade de Maurílio e a determinação de Micaela. Que honra, irmão, disse Kleber com ironia. Decidiu finalmente admitir que perdeu. Maurílio ignorou o comentário, caminhando até uma mesa no centro da sala. Não vim aqui para jogar seus jogos, Kleber. Estamos aqui para resolver o que você começou há 20 anos. Kleber arqueou uma sobrancelha, mas não perdeu o tom sarcástico. Então é sobre isso. Ainda remoendo o passado, irmão. Pensei que já tivéssemos superado essa tragédia. Micaela deu um passo à frente, encarando Kleber diretamente. Você sabia o que aconteceu naquela noite. Não foi um acidente. Você estava lá, orquestrando tudo. O sorriso de Kleber desapareceu por um instante. Mas ele logo se recompôs. Você está delirando, garota. Nem sei por que estou perdendo meu tempo aqui. Talvez você queira ver isso, disse Maurílio, tirando a carta de Ivone do envelope. Ele a entregou a Kleber, que leu rapidamente, enquanto sua expressão endurecia. Uma carta sentimental, disse ele, tentando desdenhar. Isso prova o quê? Prova que Ivone sabia que você era perigoso, respondeu Helena, firme. E isso é apenas o começo. Maurílio então colocou sobre a mesa as transcrições dos depoimentos de Carlos Mendes e do segundo homem. Esses são os testemunhos de 2 homens que você contratou naquela noite. Eles admitiram que seguiram o carro de Ivone e o forçaram para fora da estrada sob suas ordens. Kleber ficou pálido por um instante, mas rapidamente tentou recuperar o controle. Esses homens estão mentindo. Foram pagos para difamar meu nome. Você não tem mais para onde correr, Kleber, disse Micaela, com a voz carregada de emoção. Você tirou minha mãe de mim e agora vai pagar por isso. Enquanto a tensão crescia na sala, Kleber percebeu que não tinha saída fácil. Ele começou a andar de um lado para o outro, procurando uma forma de virar o jogo. Finalmente parou e encarou Maurílio. Tudo bem, disse ele, com um sorriso amargo. Digamos que eu tenha tido algum envolvimento, mas você acha que as autoridades vão se importar? Isso foi há mais de 20 anos. Não há provas físicas, apenas palavras. E palavras não significam nada.
Você está errado, respondeu Maurílio. Com essas provas e o apoio das testemunhas, temos mais do que o suficiente para abrir um caso. E quando isso chegar à imprensa, sua reputação estará destruída. Seu poder acabará. Kleber ficou em silêncio por alguns segundos. O rosto uma máscara de frustração e raiva. Finalmente, ele se aproximou de Micaela, tentando intimidá-la. Você não pertence a essa família, disse ele. Com frieza. Nunca pertenceu. Você acha que pode simplesmente entrar e tomar o que é meu? Micaela não recuou. Eu não quero o que é seu. Quero justiça. Por mim, pela minha mãe e por tudo o que você destruiu. O confronto terminou com Kleber deixando a sala furioso, mas todos sabiam que ele não desistiria tão facilmente. Maurílio imediatamente acionou seus advogados e começou o processo de levar as provas às autoridades. Naquela noite, enquanto estavam na mansão, Micaela e Maurílio conversaram sobre o que vinha pela frente. Isso não vai acabar aqui, pai, disse ela, chamando-o assim pela primeira vez. Maurílio sorriu. Apesar da preocupação, eu sei, mas agora estamos mais fortes do que nunca. Do outro lado da cidade, Kleber estava sozinho em seu escritório, olhando para uma garrafa de uísque vazia. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma forma de virar o jogo. Ele sabia que sua posição estava ameaçada, mas ainda tinha uma carta na manga. O jogo ainda não acabou, murmurou para si mesmo. Se querem guerra, vão ter guerra. A manhã seguinte amanheceu com um peso diferente na mansão Nogueira. Maurílio, Micaela e Helena sabiam que o confronto com Kleber havia dado início à fase mais delicada de sua luta. As provas estavam agora nas mãos dos advogados e investigadores, mas a guerra ainda não havia terminado. Maurílio estava determinado a proteger Micaela a qualquer custo e reforçou a segurança na mansão. Não podemos subestimá-lo, disse ele, enquanto discutia com Helena. Kleber perdeu terreno, mas ainda é perigoso. Micaela, por sua vez, sentia que o fim estava próximo. Durante meses, ela lutara para encontrar a verdade sobre sua mãe e o acidente que mudou sua vida. Agora, com as peças do quebra-cabeça se encaixando, ela sabia que o momento de justiça estava ao alcance. Não vou fugir, disse ela, ao perceber a preocupação nos olhos de Maurílio. Já enfrentei muita coisa sozinha. Agora, tenho vocês ao meu lado. Vamos terminar isso juntos. Maurílio assentiu, orgulhoso da coragem da filha. Sim, juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kleber estava em uma reunião com seus aliados mais próximos. Sua frustração era evidente, mas ele ainda não estava disposto a aceitar a derrota. Eles acham que venceram, disse ele andando de um lado para o outro em seu escritório. Mas ainda tenho cartas para jogar. Um de seus homens perguntou. E se as provas forem divulgadas, como você pretende lidar com isso? Kleber parou e olhou para ele com frieza. Eu não permitirei que cheguem tão longe. Se preciso, vamos eliminar as testemunhas. Nada pode me derrubar. Os homens assentiram, mas havia um desconforto no ar. Kleber estava cada vez mais isolado, e mesmo seus aliados começavam a questionar até onde ele estava disposto a ir. Naquela tarde, o advogado de Maurílio ligou com uma notícia importante. As provas reunidas eram mais do que suficientes para abrir um processo formal contra Kleber. Além disso, os depoimentos de Carlos Mendes e do segundo homem haviam sido gravados e seriam apresentados às autoridades. É hora de agir, disse Maurílio, após encerrar a ligação. Ele e Micaela se prepararam para ir à delegacia e entregar oficialmente as provas. A tensão no carro era palpável, mas havia também uma sensação de esperança. Pela primeira vez, sentiam que estavam no controle da situação. Ao chegarem à delegacia, foram recebidos por um investigador experiente, que analisou os documentos com atenção. Isso é muito sério, disse ele. Com essas provas, podemos começar a construir um caso contra Kleber Nogueira. Queremos que ele seja responsabilizado pelo que fez, disse Micaela, com firmeza. O investigador garantiu que as providências seriam tomadas imediatamente. Maurílio e Micaela deixaram o local sentindo-se aliviados, mas também conscientes de que o próximo movimento de Kleber seria decisivo. Naquela noite, enquanto estavam na mansão, o silêncio foi quebrado por uma ligação inesperada. Era Helena,
que havia saído para cuidar de alguns assuntos pessoais. Sua voz estava tremendo. Maurílio, algo está errado. Acho que estou sendo seguida. Maurílio imediatamente entrou em ação, pedindo que ela voltasse para a mansão e enviando seguranças para escoltá-la. Micaela ficou inquieta, sentindo que Kleber estava tentando criar uma última distração, quando Helena chegou à mansão. Estava visivelmente abalada. Eu vi um carro me seguindo o tempo todo. Quando entrei em uma rua movimentada, eles desapareceram, mas fiquei com medo de que fosse Kleber ou alguém amando dele. Ele está tentando nos intimidar, disse Maurílio. Mas isso só prova que estamos no caminho certo. No dia seguinte, as notícias começaram a se espalhar. Uma investigação formal havia sido aberta contra Kleber Nogueira, e os depoimentos das testemunhas estavam circulando entre os círculos legais e empresariais. A reputação de Kleber começou a desmoronar rapidamente. Ele, porém, não estava disposto a cair sem lutar. Em um movimento desesperado, tentou subornar uma das testemunhas, mas o plano foi descoberto, adicionando mais uma acusação ao caso. Finalmente, chegou o dia do confronto definitivo. Kleber foi chamado para prestar depoimento na delegacia, mas sua postura arrogante era evidente. Ele negou todas as acusações, chamando as provas de mentiras fabricadas e tentando culpar Maurílio por uma suposta conspiração. Do lado de fora, Micaela e Maurílio aguardavam com ansiedade. Quando Kleber deixou a delegacia, ele os viu e caminhou em direção a eles, com o sorriso frio de sempre. "Parabéns, irmão", disse ele com sarcasmo. "Você conseguiu manchar meu nome, mas lembre-se, eu sempre volto." "Não desta vez", respondeu Maurílio com calma. "Desta vez, você vai pagar por tudo o que fez." Kleber olhou para Micaela e tentou provocá-la. "Você pode ter o meu sobrenome, garota, mas nunca terá o meu legado." Micaela, no entanto, não recuou. "Seu legado é de destruição, Kleber, e isso acaba hoje." Nas semanas que se seguiram, o caso contra Kleber ganhou força. As evidências eram irrefutáveis, e ele foi formalmente acusado de conspiração, negligência criminosa e tentativa de suborno. Sua queda foi rápida e humilhante. E ele logo se viu sozinho, abandonado até mesmo por seus aliados mais próximos. Micaela, por outro lado, começou a reconstruir sua vida. Agora reconhecida oficialmente como filha de Maurílio, ela decidiu usar sua posição para criar algo positivo. "Quero ajudar outras pessoas que, como eu, cresceram sem família", disse ela a Maurílio. Enquanto discutiam seus planos, Maurílio sorriu, orgulhoso. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você." Helena, que continuava ao lado deles, também se sentia em paz por finalmente ter ajudado a trazer a verdade à tona. No final, Kleber foi condenado pelos crimes, e a empresa da família Nogueira ficou sob o controle de Maurílio e Micaela. Mas, mais importante do que a justiça, eles encontraram algo que o dinheiro nunca poderia comprar: o vínculo de uma família reconstruída. "Estamos apenas começando", disse Micaela, enquanto olhava para o horizonte ao lado de Maurílio. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro era promissor.